Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Diz o Evangelho da missa de hoje. Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava assim: Meu Deus, dou-vos graças por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de quanto possuo. O publicano ficou à distância e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavras muito belas tuas, Jesus, que provavelmente nós já conhecemos e meditamos alguma vez. Até nos diz o evangelista Lucas, porque é que as quiseste contar? Disseste que esta parábola era para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. E fazes ver qual é o caminho para sermos verdadeiramente justos aos teus olhos. Dizes-nos que se nos vangloriamos das nossas boas ações, até das boas ações religiosas, de oração, de esmola, mas o nosso coração se perder nessa comparação com os outros e adotar diante de ti uma postura de uma certa autocomplacência ou de arrogância, então essa oração não chega verdadeiramente aos teus ouvidos e não transforma o coração de quem reza. E mostras qual é o caminho para sermos agradáveis pela oração aos teus olhos. E adotar esta atitude deste publicano, um cobrador de impostos, talvez consciente de que não era honesto na sua atuação. Ele, como dizes, fica à distância, nem sequer se atrevia a erguer os olhos para o céu, mas batia no peito e dizia: Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. É assim que ele manifesta a humildade pela qual a sua ação, a sua oração, é grata aos teus olhos. Reconhece que era pecador, que cometia pecados. Isso fazia-o estar arrependido e pedir a Deus que tivesse compaixão dele. E por isso vemos aqui o poder que tem a contrição, o arrependimento. Essa contrição que a Quaresma quer fomentar em nós. Apresentar-nos diante de Deus desta forma, com o coração humilhado e contrito, torna-nos agradáveis a Deus, que com o seu coração de Pai logo nos abraça e perdoa. O fariseu fazia muitas coisas boas. Cita nesta oração algumas delas, mas certamente faria outras ainda. Já o cobrador de impostos parece que só fez esta única coisa: arrepender-se. Se pesamos as muitas coisas que o fariseu fazia de um lado e a contrição do pecador do outro, quem ganha é a contrição. Porque não se trata tanto de quantas coisas fazemos, daquilo que fazemos, mas de quanto de amor há naquilo que fazemos. E a contrição vemos que é amor verdadeiro. Conta-se de um homem que foi à confissão, depois de bastante tempo de uma vida cheia de pecados. Com grande contrição disse ao sacerdote no fim: Veja, padre, quanta sujeira e quanto afastamento de Deus na minha vida. Efetivamente, respondeu o padre, mas o seu lixo, a sua sujidade, torna-se um grande estrume para crescer em amor. Estamos num tempo de reciclagens e a Quaresma é um bom tempo para reciclar os nossos pecados e misérias por meio de atos de contrição. Esses que tornam a nossa alma agradável a Deus.
Porquê? Porque lhe abrem a porta e deixam que o amor de Deus nos purifique. Há umas palavras, umas considerações muito bonitas de von Hildebrand acerca da contrição. Dizem-nos de várias maneiras, como, por um lado, para que haja contrição verdadeira, essa que pode mudar o coração e fazer desaparecer a culpa dos nossos pecados. Em primeiro lugar, nós precisamos de rejeitar com toda a decisão o mal que cometemos. Isso é apenas ainda abrir a porta para que seja então o perdão de Deus a dar-nos o sangue redentor de Cristo. Este é o Jesus, o Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo. Queres que nós abramos a porta da nossa alma por esse arrependimento, por essa rejeição do nosso mau proceder, das nossas más escolhas, umas mais conscientes, outras por fraqueza, por leviandade, por despiste, por não querer fazer grande caso à voz da consciência. Este é o Senhor, na realidade, quem sabe, discernir cá dentro qual foi a gravidade do nosso pecado, embora nós tenhamos também algumas coordenadas para o fazer. Diz von Hildebrand que a mudança de coração a que leva à contrição é apenas abrir o caminho para que se dê o influxo do sangue redentor de Cristo. A penitência restabelece a ligação com Cristo, por virtude da qual os frutos da ação redentora do Senhor nos podem ser aplicados. A contrição não é mera consciência do mal, que não leva a repudiar o que se fez, nem a desejar o perdão de Deus e a santificação. Apesar da sua consciência de pecado, o homem pode recusar, mudar de posição. Pode perseverar na identificação de si mesmo com aquelas más ações. Ainda que o oprimam, ainda que lhe deem uma inquietação interior. E com essa disposição acaba por vir a cometer novos pecados. A contrição implica que nós rejeitemos, que profiramos uma sentença de condenação desses pecados. O firme desejo, como que de reparar, dizemos que não quereríamos jamais ter feito aquilo que fizemos. E é então que nos apercebemos da nossa incapacidade, da nossa impotência para fazer desaparecer verdadeiramente aquela má escolha com que ferimos a nossa alma. Sentimos claramente, diz von Hildebrand, que a nossa mudança de coração e a nossa orientação para Deus são incapazes de dissolver o pecado e de apagar a culpa. Por isso, a menos que ela envolva também uma esperança na misericórdia de Deus, essa contrição levaria ao desespero. A contrição de Judas foi deste estilo. Deu-se conta de que tinha feito um enorme disparate. Mas isso não o levou, esse arrependimento ou essa consciência da culpa, não o levou a abrir-se a Deus, não o fez olhar para o Pai e para a sua misericórdia infinita. Esqueceu-se de tantas palavras de Jesus que fazem ver até que ponto o Pai está sempre disposto a acolher o filho pródigo que, arrependido e sentindo-se indigno, regressa à casa paterna. O que o espera sempre é uma festa. Por isso, se devemos detestar as nossas más ações, mais importante ainda é que façamos como este publicano, que, humildemente, batendo no peito, rezemos, olhemos para Deus, não para o pecado. Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador, diz o publicano. E isso comove o coração de Deus e faz possível que o Cordeiro de Deus derrame sobre nós o seu sangue redentor. Então será Deus a purificar-nos, como rezamos no Salmo. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir palavras de gozo e alegria, e exultem estes ossos que trituraste. Desvia ao teu rosto os meus pecados e apaga todas as minhas culpas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova e dá firmeza ao meu espírito. Não me afastes da tua presença, nem me prives do teu Santo Espírito. Dá-me de novo a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito generoso. E como Deus é um Pai cheio de amor, ouvirá esta nossa prece, perdoar-nos-á. Por isso diz também von Hildebrand que a contrição confere
à alma uma especial beleza moral. A contrição é a primeira palavra com a qual o homem caído se dirige a Deus. Não é apenas indispensável para a nossa transformação em Cristo e para nos tornarmos aptos para ser transformados por Ele. Também nos dá uma beleza de caráter única, pois é aí que a nova atitude fundamental do homem, de humildade e de reverente caridade, se torna dominante e manifesta. O homem abandona a fortaleza do orgulho e do autogoverno. Abandona a terra irreal da leviandade e da autocomplacência e retorna ao lugar onde encontra Deus realmente. Por isso disse o Senhor que haverá mais alegria no céu por um só pecador que faz penitência do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Minha Mãe, Santa Maria, ajuda-me a aprender hoje destas palavras do teu Filho Jesus, a ter esta atitude humilde, que reconhece o pecado, mas confia na misericórdia de Deus, e sentir-nos-emos acarinhados pelo Pai, novamente limpos e cheios de vontade de fazer muito bem à nossa volta. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.